uma vez um prazer ter você aqui no canal para a gente iniciar esse tópico importante dentro do estudo da genética, que é o tópico das biotecnologias. Tema super atual, está sempre na mídia aí, em jornal, televisão. É um tema que hoje participa de várias discussões acadêmicas também, né? As faculdades se dedicam muito a esse tópico, que é o tópico das biotecnologias, a experimentos dentro dessa área. Então, para você que quer ir para a área da saúde ou para a área biológica, tem muito projeto de pesquisa, tem muito financiamento envolvendo os setores da biotecnologia, e, portanto, filho, cresça seu olho aqui em cima dessa aulinha para ficar por dentro de tudo e chega lá, cobra criada no assunto. Então, olha só, apesar do termo biotecnologia ser novo, ter surgido aí no século XX, quando o cientista chamado Herbert Boyer produziu o primeiro organismo geneticamente modificado, né, que a gente tem notícia, a palavra em si é nova, mas os processos são antigos. Olha só, o que seria uma biotecnologia? Biotecnologia é um processo que emprega alguma atividade biológica, algum processo biológico, algum organismo, molécula, dentro de uma atividade humana. Então, toda vez que você integra um processo biológico, um organismo biológico, tá, a um processo da atividade humana, você tem uma forma de biotecnologia. Carlinhos, olha só, a gente sempre buscou, né, o ser humano sempre buscou essa melhoria da qualidade de vida, a melhoria da qualidade dos alimentos, dos animais que estavam próximos a ele ali, e a partir disso a gente vem selecionando ao longo dos anos algumas linhagens de animais e plantas que mais interessam para a gente. A gente chama esse processo de seleção artificial. É uma forma de biotecnologia. Os seus avós já faziam isso no campo, os avós dos seus avós já faziam. O homem primitivo lá das cavernas, né? Das cavernas não mais, né? Mas quando ele passou a ser aí um homem mais nômade, né? Um homem mais sedentário, joia? Ele já passou a fazer essa seleção de animais e plantas que fossem melhores na questão de produção, de carne, na produção de grãos, na produção de leite, ou até mesmo nas características físicas, né? A gente vê aí do lado o Pitbull, que é o famoso cão de laboratório, produto de biotecnologia. Nós temos aí milhos que produzem uma quantidade maior de semente por seleção artificial ou por modificação genética, produtos de biotecnologia, tá? Aí do ladinho essa imagem em cinza aí para você, eu vou fazer um xizinho em cima dela, é a levedura, ou fermento biológico utilizado na produção de pão, de vinho, de cerveja. Há relato dele há milhares de anos, né? Então, há quantos milhares de anos o homem não utiliza uma biotecnologia no seu cotidiano? O fungo aí, a levedura, está aí para provar que é há muito tempo. Tem muitos anos já que o homem usa, tá bom? Então vamos dar uma olhada, né? Quando isso começou, quando foi possível que esses estudos viessem à tona, foi obviamente com a descoberta da molécula da dupla hélice do DNA por Watson e Crick, né? Há controvérsias se foram os dois mesmos que descobriram, mas essa discussão nós vamos deixar para outro momento, tá? Então lá em 1953 o Watson e o Crick divulgaram a descoberta da dupla hélice do DNA, e a partir disso as pesquisas com esta molécula aumentaram drasticamente em número, já isso possibilitou um avanço gradativo das chamadas biotecnologias. Hoje, com o que a gente tem, já é possível manipular o DNA, e aí a gente formou ou desenvolveu o principal ramo das biotecnologias hoje em dia, que é a chamada engenharia genética, é o ramo mais promissor dentro aqui das biotecnologias hoje em dia. É o ramo que tem mais pesquisa, é o ramo que tem mais investimento, tá? E através dessa engenharia genética, nós temos um leque de possibilidades, um leque enorme de aplicações dessa tecnologia aí dentro da atividade humana. Olha só, com a engenharia genética, a gente já consegue hoje produzir organismos transgênicos, e os organismos geneticamente modificados tem que tomar cuidado, porque esses dois termos têm diferença. Tá? Transgênico é um organismo que recebe gene de outra espécie. Organismo geneticamente modificado, ele pode ou não receber gene de outra espécie. Tá? Tem alguns organismos, por exemplo, que têm o seu número de cromossomos alterados por algum tipo de substância.
Nós temos um organismo geneticamente modificado que não é um transgênico, porque ele não recebeu genes de outra espécie. Tá? Ele simplesmente teve o seu número de cromossomos alterados. Aí, no caso, ele é simplesmente um OGM, mas não é um transgênico. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente fala que todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Ah, fique esperto com essa diferença. Foi possível também a gente descobrir genomas de diversas espécies. O genoma humano já está completamente desvendado, de várias outras espécies também. É lógico, tem várias espécies no mundo que ainda não foram, né, completamente aí desvendados os genomas delas, porque são muitas, né? Mas o projeto está em andamento. Tá? Quem sabe um dia, até o fim dos tempos, a gente consiga descobrir de toda essa biodiversidade, o que para mim seria impossível de acontecer. Tá? Identificar pessoas por meio da análise de DNA, os testes de paternidade, de maternidade, de identificação de suspeitos em cena de crime, né? Hoje muito devido aí à engenharia genética, corrigir doenças hereditárias com a chamada terapia gênica, em que você substitui um gene defeituoso ou anormal por um gene normal. É um processo que ainda está em construção, mas é um ramo bem promissor aqui dentro. Obter cópias idênticas de organismos, que é a chamada clonagem. A ovelhinha Dolly está aí do lado para mostrar para a gente que isso já ocorreu. Hoje já é possível, o processo já é dominado pelo ser humano. Há muito comum em planta, né, a gente fazer clonagem de planta, mas também clonagem de animais como vacas e cavalos, também é muito comum. É o próprio boi bandido, não sei se vocês lembram dele, o boi bandido foi clonado, um touro famoso em rodeio, apareceu muito em novela, também foi clonado. E para tratamento de doenças degenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, a utilização das chamadas células-tronco, né? Que além dessas doenças degenerativas, poderiam também ser utilizadas para trauma, como, por exemplo, um acidente que é a lesão de coluna vertebral, para um infarto do miocárdio, né? Para uma lesão hepática por cirrose, a gente poderia utilizar a célula-tronco para a regeneração dessas áreas afetadas aí, beleza? Isso tudo dentro da engenharia genética, galera. É lógico que o leque é ainda mais amplo. Tá? Quanto mais a gente descobrir, quanto mais a gente estudar, maior é o leque de possibilidades. Ó, quando a gente fala da engenharia genética, ela utiliza muito as chamadas enzimas de restrição. São temas de assunto em prova, então é bom a gente começar aqui a nossa aula falando sobre ela. É o tema da nossa aula de hoje, enzimas de restrição, DNA recombinante, é o foco aqui para a gente hoje. Tá? Então, essas enzimas de restrição são usadas em vários processos, em várias áreas dentro da engenharia genética. E no que elas são? O nome já fala, são enzimas, tá? Que têm como função segmentar ou cortar o DNA em pontos específicos. Essas enzimas são encontradas em bactérias, então são geralmente extraídas de bactéria, e têm como função para a bactéria protegê-las de certos vírus. Bactérias são invadidas, sim, por vírus, tá? E essas enzimas de restrição atuam como mecanismo de defesa. Quando o material genético do vírus entra na célula, essas enzimas vão lá e cortam esse material genético viral em vários pedaços, inativando ele. Tá? O homem se utilizou dessa propriedade para cortar o DNA em pontos específicos e poder recombiná-lo. Tá? Então, a gente hoje usa essas enzimas para cortar o que a gente chama de DNA-alvo. Tá? Você vai cortar o gene de interesse, o gene que você quer, isolar ele do DNA humano e inserir em outro ser vivo, utilizando uma segunda enzima que a gente chama de ligase, formando o chamado DNA recombinante ou formando um organismo geneticamente modificado, formando um transgênico. Vamos ver como é que esse processo ocorre aí com uma figurinha, para você entender melhor? Olha só. Eu pego o gene humano de interesse, tá? Aqui no caso do growth hormone, que é o hormônio do crescimento, tio Igor também fala inglês, tá joia? Então você tem aqui o hormônio do crescimento, que é extraído do DNA humano por uma enzima de restrição, tá? Você usa essa mesma enzima num plasmídio, que é um fragmento de DNA bacteriano. As bactérias, algumas, produzem esse plasmídio, que é um fragmento de DNA. Você usa a mesma enzima nesse plasmídio, ela vai cortar o DNA bacteriano no mesmo ponto, tá? Abrindo sítios ligantes. Ó, essa sequência aqui
ela vai ser complementar a essa sequência aqui, porque a enzima corta no mesmo ponto. Então, só você chegar ou unir esse plasmídio ao DNA que você tem interesse, ao gene que você tem interesse, e através de uma ligase, unir estes fragmentos, formando DNA recombinante. Joia? Depois desse DNA recombinante formado, você o insere na bactéria e a bactéria vai passar a produzir agora o hormônio do crescimento humano, porque ela recebeu o gene para isso. Tá ok? Então a gente utiliza muito essa técnica dentro da engenharia genética. Ó, vamos assistir um videozinho aí para você ficar por dentro. Deixa eu pegar o ponteirinho aqui visível, tá? Para a gente poder aí, né, acompanhar junto. Olha lá, eu tenho aqui um plasmídio bacteriano, tá? Vai chegar uma enzima de restrição, deixa ela chegar aqui em azulzinho. Ela vai vasculhar o DNA procurando a sequência específica. Então, ó, repara que ela vai lendo esse DNA, achou a sequência específica, ela vai cortar, ela ainda está procurando, achou, ó, ela corta, rompe a molécula, tá? Aí eu venho com um fragmento de interesse cortado pela mesma enzima de restrição e através de uma ligase, agora em verde, a ligase chega aqui e une esses dois fragmentos. Como foram cortados no mesmo ponto, pela mesma enzima, eles têm as mesmas sequências, então são sequências complementares, é só a DNase vir, ligar, você forma um DNA recombinante. Tranquilo? Ficou claro isso aí para você? Lembra que qualquer dúvida eu estou à sua disposição no Instagram, é só me chamar lá, eu vou ter o maior prazer em tirar qualquer dúvida sua. Joia? Galerinha, com esse DNA recombinante, o que a gente pode fazer hoje em dia? Quais são as principais aplicações do DNA recombinante? Óbvio que a maior aplicação é médica, tá? Então a gente tem produção de insulina, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto, produção de insulina humana, que antes era fabricada, ou era extraída, melhor dizendo, de pâncreas de porcos, que era um processo caro, levava muito tempo, né? Era desvantajoso. Hoje em dia, fazendo com bactérias recombinantes, o processo ficou mais rápido, mais barato, joia? Produção do antiviral, utilizado no combate à hepatite, do fator 8 para a hemofilia, do hormônio do crescimento que a gente viu no exemplo, desenvolvimento de vacinas de DNA, mas não para por aí. Tá? Você tem também aplicações dele na área ecológica. Hoje nós estamos produzindo bactérias recombinantes capazes de extrair compostos tóxicos da água ou do solo. A gente chama isso de biorremediação. Também tem bactérias geneticamente modificadas produzindo compostos biodegradáveis aí, que podem ser utilizados pelo homem. Tá? Então não é restrita essa área médica, ele pode também ser estendido à área biológica. Para construção não, né? Para a produção de organismos transgênicos também se usa a técnica do DNA recombinante. Então ele tem várias aplicações, não só na área médica, também na área aí ecológica e na área sanitária. Tá joia? Por isso, ou com isso, né? A gente fecha a nossa aulinha. Espero que você tenha gostado, aprendido um pouquinho sobre enzimas de restrição, aprendido um pouquinho sobre DNA recombinante, dado um tapa inicial nessa biotecnologia. A gente volta na próxima aula para falar sobre transgênicos, para falar sobre clonagem, célula-tronco, terapia gênica e outros temas pertinentes aqui a esse mesmo assunto. Acompanhe aí essa sequência de aulas sobre biotecnologia para ficar por dentro de tudo e chegar arrebentando no Enem. Um beijo grande para você e até a próxima aula.